no capítulo de número 11. Nunca é demais relembrar aos irmãos que desde o começo deste ano, no mês de março, nós estamos expondo nos cultos vespertinos da Igreja Presbiteriana do Guará 2 os milagres de Jesus. E, dando sequência à ordem que o doutor Simon Kistemaker usa no seu livro Os Milagres de Jesus. Lucas, capítulo 7, o próximo milagre, está a partir do versículo de número 11. Lucas 7, a partir do versículo de número 11. Eu sei que você se confundiu e abriu 11, eu vou perdoar você por isso. Tá bom? Não tem problema nenhum, tá bom? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo de número 11. Quem encontrou pode dizer achei. Pode ficar em pé também, deixa de preguiça. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 7. Lucas 7. Lucas 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Esteja muito atento. O Senhor vai falar com você na pregação desta noite. Não precisa postar nada no Face. O versículo, vou postar no Face, né? Tem gente que é tão doido que não precisa não. Em nome de Jesus, né? Nós vamos ficar tranquilos. Deixa o WhatsApp de lado. Agora o Senhor vai falar com você por meio da pregação das Escrituras. Lucas 7, de 11 em diante, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Leia comigo o 16 e nós vamos ler o 17, todos juntos, vamos lá? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por todas as circunvizinhas. Vamos orar ao grande Deus mais uma vez. Pai, nós estamos mais que abençoados nessa noite, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, mas eu quero bater no peito diante do Senhor mais uma vez e dizer: ser propício a mim, pecador. Deus, nós precisamos da Tua graça nessa hora. Pai, nós não merecíamos nem sequer levar o nome de Teus filhos, ó Deus. Nós não merecíamos, ó Deus, ó Pai, o direito e o privilégio que temos de dirigirmos-nos a Ti, ó Deus eterno, santo e todo-poderoso. Ó Deus, ó Pai, mas apesar de toda a nossa miséria, o Senhor nos amou na eternidade, o Senhor continua nos amando e o Senhor deu Jesus por nós. O Senhor ressuscitou a Jesus e o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. E assim, Senhor, hoje nós podemos olhar para Ti, na certeza de que Tu és o nosso Pai, porque quando olhas para nós, não nos vês em nossas misérias e pecados, Senhor, mas vês a justiça de Cristo que nos cobre. E, ó Deus, e por isso nos amas e nos aceitas, porque vês Jesus em nós. E nós nos deleitamos e nos alegramos, porque somos amados e aceitos pelo Senhor. Ó Deus, que júbilo há em nosso coração. Mas perdoa, Pai, porque mesmo tendo essa identidade tão maravilhosa, nós loucamente, muitas vezes, nos esquecemos de quem somos. De que já temos, ó Deus, ó Pai, um lugar garantido. A Tua palavra diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Nós nos esquecemos que o Senhor já olha para nós como filhos glorificados. E muitas vezes olhamos para as circunstâncias e deixamos, Deus, as perspectivas deste mundo nos influenciarem, ó Deus, e muitas vezes nos afogarem. Perdoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, mas nessa hora nós queremos pedir que o Senhor nos visite com a Sua graça. Nós queremos pedir que a presença graciosa de Jesus se perceba aqui. Nós queremos pedir para o Senhor
que do mesmo jeito, quando aqueles dois iam juntos no caminho de Emaús, nós estamos indo aqui juntos nos caminhos do Distrito Federal, o Senhor se manifestou, caminhou com eles, expôs as Escrituras, e o coração deles ardeu. Deus vem fazer arder o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Vem nos encher da tua presença. Senhor, nós esperamos a tua visita. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Queridos irmãos e irmãs, já há alguns anos nós começamos a orar para que a Igreja Presbiteriana do Guará 2 fosse uma igreja que alcançasse a cidade, não só o Guará 2, nem só o Guará. E o problema da oração é que Deus responde. Deus começou a nos dar mais gente no Guará, mas Deus nos deu gente no Plano, Deus nos deu gente em Águas Claras, Deus nos deu gente em Taguatinga, Deus nos deu gente até em Sobradinho, já pensou um negócio desse? Deus nos deu gente, amados irmãos, morando para os lados do Lago Norte, uma época, e Deus nos deu, um ano atrás, mais ou menos, alguns irmãos preciosos que moram lá no Gama. E por isso hoje eu tive o privilégio de almoçar lá na casa da Marlene e do Zé. Meus irmãos, ô Senhor, já pedi tanto perdão pelo tanto que eu comi hoje. Tem misericórdia da minha vida, né? Comida mineira muito boa. Eles são lá da região de Valadares. E um momento gostoso. A gente sentou, almoçou, comeu. Eu pude ficar à vontade ali na casa deles. Que gostoso, uma visita onde há comunhão, onde a gente conversa sobre a igreja, sobre o passado, sobre as coisas da fé. E rapidinho, antes de vir para a igreja, a casa do Daniel, que é diácono, estava no caminho, eu passei lá ainda com Esdras e orei pelo Estevão, que está grandão, bonitão, uma bênção maravilhosa, né? Cheguei aqui em casa 4h10, mais ou menos. Uma bênção maravilhosa. E eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, que gostosa uma visita dessa. A gente passa a tarde, me contaram das peripécias do Luciano, quando ele era pequeno, lá na igreja do Gama. Segredo, eu não vou contar para ninguém. Então, amados amigos e irmãos, de repente, meus queridos, a gente se alegra numa visita num momento tão precioso. Se nós, quando nos visitamos uns aos outros, somos tão abençoados, imagine, meus irmãos, quando nós somos visitados pelo próprio Deus. Que bênção maravilhosa receber uma visita do Senhor. Nesse texto nós encontramos o Senhor Jesus visitando. A palavra nos conta, amados irmãos, que Jesus saiu de Cafarnaum, depois de curar o servo do centurião, e a Bíblia nos diz que ele vai para a cidade de Naim. Naim significa agradável ou formosura. E o texto nos diz que ele vai, os discípulos vão com ele, e numerosa multidão. E quando ele vai chegando à porta da cidade de Naim, cujo nome significa lugar agradável, ele encontra uma situação muito desagradável. Está saindo daquela cidade uma senhora, em lágrimas, uma mulher que só tem um filho, ela é viúva. Ela já teve uma experiência de morte terrível na família. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu o amor da sua vida, ela perdeu aquele que lhe sustentava, que cuidava dela, que lhe dava o pão e, além disso, a amava. E agora ela só tinha aquele menino. E a Bíblia nos diz, queridos amigos e irmãos, que o filho dela também morreu. No lugar agradável, Jesus encontra uma situação extremamente desagradável. Vem a multidão de Jesus, a multidão da bênção, da alegria, do canto, do sorriso, encontrando a multidão da tristeza, da decepção e da morte. A multidão da vida se encontra com a multidão da morte. E de repente, então, vai aquela mãe adiante. As mães iam adiante nos sepultamentos, nos dias da Bíblia, e ela vem chorando, irmãos, profundamente. Jesus, quando se encontra com ela, amados irmãos, diz o texto que Jesus teve compaixão dela. A expressão no grego, amados irmãos, para compaixão, é literalmente que o estômago de Jesus se revolveu. Mexeram-se as suas entranhas. E ele olhou para aquela mulher chorando, sofrendo, se compadece dela e disse, não chores, querida. E ele, amados irmãos, mandou parar o caixão. Um dia perguntaram para um irmão pentecostal se Jesus tocava algum instrumento. Ele falou assim, esquife, porque a Bíblia diz que ele tocou o esquife. Não é isso não, meu irmão. Aqui não é instrumento nenhum, tá certo? Esquife aqui era o caixão do morto. Diz o texto que Jesus tocou o esquife. Certo? Tocou a urna, os homens a deixaram no chão. Isso aqui é muito significativo, sabe por quê, irmão? Nenhum religioso judeu vai em um sepultamento. Porque morto significa impureza.
E quem toca o morto vai ficar impuro por vários dias. Mas Jesus não tem cerimônia. Ele veio pagar o pecado dos impuros da cruz. Ele toca o morto e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E aqui você vê o primeiro milagre de ressurreição que o Senhor Jesus faz, que aquele moço sentou-se. E a Bíblia diz que ele desembestou a falar. E Jesus, então, o devolveu, deu de volta à sua mãe. Irmãos, imaginem se vocês estivessem nessa cena. O que vocês fariam? O povo que estava perplexo, a multidão da morte, a multidão da vida com Jesus, todos ali alegres, cheios de vida, de repente eles olham para aquela situação, a Bíblia diz que o temor invadiu o coração deles, e eles disseram: grande profeta se levantou entre nós. Somente 2 homens tinham feito isso no Antigo Testamento, Elias e Eliseu. Ressuscitado filhos doentes de mães que sofriam muito. E aí eles identificam Jesus com esses homens. Grande profeta se levantou entre nós. E eles diziam a seguinte frase: e Deus visitou o seu povo. Irmãos, o nosso texto nos ensina que Jesus é a visitação de Deus. Jesus é Deus visitando a nossa vida. Se você, meu amigo, está aqui nessa noite e precisa da intervenção do céu no seu coração, se você aqui está nesta noite e precisa de perdão de Deus, se você está aqui nessa noite e precisa de paz para a sua consciência, se você aqui está nesta noite e precisa de cura, eu quero lhe dizer nessa noite que Deus pode visitá-lo através de Jesus. Jesus é a visitação de Deus. Que nessa noite o Senhor te visite em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor abra as comportas do céu e derrame sobre você bênção sem medida. O texto nos apresenta então a visita de Deus. Jesus. Certo? O nosso tema é a visita de Deus. E nós aprendemos que Jesus é a visitação de Deus. Ao olhar para o texto nessa noite, irmãos, nós vemos que a visita de Deus revela compaixão. A visita de Deus revela compaixão. Repita comigo, vamos lá? A visita de Deus revela compaixão. Olha aí para a sua Bíblia, você vai ler para mim, com muito carinho, o versículo de número 11, certo? E o 12, e eu vou ler junto com você o 13. Pode ler, 1, 2, 3, pode ler, 11. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Irmãos, é impressionante. Talvez para você Jesus deveria ser impassível diante da morte, porque Ele é Deus e a morte não pode detê-lo. Mas nunca se esqueça, Jesus, quando esteve entre nós, é totalmente Deus, mas Ele é totalmente homem. E diante da morte, amados irmãos, o coração do Senhor se comove. A morte não é uma realidade eterna. Nós não nascemos para morrer. A morte é fruto da deturpação do bem, que é o pecado. E Jesus, mesmo sendo Deus, sabendo que vai ressuscitar, amado irmão, filho daquela mulher, ainda assim não deixa de se comover no seu íntimo, no seu âmago, no mais profundo do seu ser. Na parte interior, ele, amados irmãos, se compadece. A palavra no grego é literalmente rodou tudo dentro de Jesus, doeu nele ver aquela mãezinha chorando, e ele diz para ela: não chores. Jesus, amados irmãos, quando visita a nossa vida, quando visita a tua vida, quando visita a nossa casa, quando visita a igreja, quando visita a nossa família, Ele revela a compaixão divina. Irmãos, eu fico impressionado com o Senhor. Lá no milagre da ressurreição de Lázaro, para Marta, que é mais teológica, que é mais gelada, que tem na cabeça os pontos cardeais mais explicados, Jesus vem depois de 4 dias e ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus já tinha dito para ela que ele era a ressurreição e a vida, e Jesus vira para ela e fala: teu irmão vai ressurgir. Mas ela gosta das coisas explicadinhas, ela é a mulher da lógica. Ela fala: eu sei, Senhor, que no último dia ele vai ressurgir. Eu tenho crido que você é o Filho de Deus. E Jesus fala para ela: eu não disse para você que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Mas é uma linguagem mais teológica. Mas Maria, eu acho que Maria era uma judia
com um sanguezinho brasileiro na veia, irmão, porque ela é coração na ponta da chuteira. Ela está lá chorando dentro de casa, rodeada dos judeus. Quando Marta vem, Marta mais sisuda, conta para ela, fala assim, o Senhor está lá fora e quer falar com você. Ela chorando, sai, amados irmãos, desatada, correndo, chorando, desesperada, os judeus vão atrás dela, todo mundo achando que ela vai para o túmulo. De repente ela olha para o Senhor, corre, se agarra aos pés de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia nos diz, irmão, Jesus já vai ressuscitar Lázaro. Mas a Bíblia diz que ele se comoveu no seu íntimo. Jesus não é um lorde inglês. Jesus chorou, diz João 11:33. Jesus sentiu a dor de Marta. E Jesus chorando falou, manda tirar a pedra do túmulo. E grita, Lázaro, vem para fora! E de repente se levanta aquele morto todo atado. Maria ainda dizia, Senhor, é de 4 dias, não deixa abrir. Ela é muito lógica, ela não crê em milagre. E ele falou, Senhor, não diz para você que se acreditar, você vai ver a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus se compadece da sua dor. Muitas vezes, meu irmão, você está enfrentando um momento de grande angústia e você encontra irmãos da igreja gelados, frios. Na lógica, eles têm a situação resolvida, eu também tenho. Mas tem dia, amado irmão, que a dor rasga a nossa alma. Tem dia, amado irmão, que a dor aperta o nosso coração. Só quem já perdeu um filho sabe o que eu estou falando. Tem dia que Deus leva seu pai, tem dia que Deus leva sua mãe, tem dia que Deus leva seu filho, tem dia que Deus leva seu cônjuge, tem dia, meu querido, que seu casamento morre, tem dia que o filho se rebela, tem dia que as coisas ficam complicadas. E por mais que você saiba que Deus é soberano, o seu peito dói, a sua alma dói. E que bom é saber que Jesus veio à terra e disse a alguém que estava sofrendo como você, não chores. Não chore, meu irmão. Se você está aqui nessa noite enfrentando uma grande dor, o Senhor manda dizer, não chore. Eu estou vendo a sua dor. Eu te carrego no colo. Eu sou a compaixão divina. E a grande prova de que Jesus é a compaixão divina é que, queridos amigos e irmãos, ele não ficou longe lá no céu, como você canta no cântico, né? Bem longe lá no céu, sem se importar comigo. Lembra do cântico? Vamos cantar? Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Ele veio, Ele olhou para você, Ele viu você perdido, Ele te viu debaixo da ira de Deus. É igual o cântico, Ele viu você dizendo, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus morreu por você, Jesus te ama. Ele teve compaixão de você. Ele foi para a cruz no seu lugar. Ele recebeu a ira do Pai por você. Não chores. Você é amado. Você é perdoado. Você é aceito. Você, querido, é amado pelo Deus eterno. Que bom, irmão, é poder sentir compaixão. E que bom é quando sentem compaixão de nós. Irmãos, no ano de 2003, nós passamos uma aprovação grande lá em casa. A gente perdeu um bebê, depois veio o Davi numa gravidez complicada, depois veio a gravidez da Belle, em 2006. E minha mulher teve sangramento mais de 4 vezes. Na última vez o doutor disse, já era, já morreu, não tem jeito. A gente já estava cansado. Cleusa já tinha ido várias vezes para a clínica achando que tinha perdido o bebê, e ela foi na última vez no carro, amor, eu não aguento mais. Se Deus tiver levado, já era. Foi um sofrimento terrível. E de repente a gente chegou lá e o doutor falou, agora acho que já era. Mas quando ele botou a maquininha, irmão, o coração da Isabel, e eu, aleluia! Mas de repente, irmão, ela teve que ir para casa e ficar 4 meses de cama. E eu era o pastor de uma igreja que estava crescendo. Eu lecionava 5 matérias no seminário. Eu pregava de norte a sul do Chile. Eu liderava a equipe de brasileiros. Eu estava fazendo o curso de inglês mais doido, tinha uma semana, que eu tinha pago tudo uma vez e perdi essa grana para Deus me ensinar, aleluia. E de repente, então, o que aconteceu foi que eu me vi
com a mulher deitada na cama que não podia fazer nada. Eu falei, Deus, estou no sal, com um menino que não tinha nem 2 anos em casa. Eu falei, Deus, e agora? Quem poderá me ajudar? O Ministério de Senhoras, Asaf do Chile, irmãos, caiu para dentro da minha casa. E elas levavam o almoço lá em casa todo santo dia. À noite eu comprava comida chinesa, pastor Camargo. Por isso que a Isabela nasceu com o olhinho meio puxado assim. Quando a gente foi em Santiago agora, eu falei, vamos lá na comida chinesa, porque isso é um marco da nossa história. Foi tanta comida chinesa que eu tive que ir lá, irmão, no mesmo lugar. Mas de repente, então, queridos, mas que bênção, que bálsamo. Era todo dia, quando eu chegava às aulas do seminário de manhã, e estava aquele almocinho pronto lá, eu via a compaixão de Deus. Deus tem compaixão de você. Ele deu Jesus por você. Ele cuida de você. ¿Te acuerdas, Tete, daquele tempo? Gran bendición. Então, Deus é maravilhoso. Deus tem compaixão de você. Deus tem compaixão de mim. Louvado seja o Senhor, amém? Jesus é a visitação de Deus. Deus teve compaixão de você. Ele te ama. Ele deu seu filho por você. Se ele deu o filho dele por você, Marcelo, ele não vai cuidar de você nas outras coisas, rapaz. Vai te carregar no colo. Louvado seja o Senhor. Jesus é a visitação de Deus. A visita de Deus revela compaixão. Não chore, meu irmão. Jesus tem compaixão de você. Diga para o seu irmão aí nessa noite, diga para ele, não chore. Diga para ele, não chore. Jesus tem compaixão de você. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus visite a sua vida em nome de Jesus. Mas olha para o texto dessa noite. A gente vê a visitação de Deus, a visita de Deus. E o texto nos ensina que Jesus é a visitação de Deus. E a visita de Deus revela a compaixão. Mas a visita de Deus restaura a nossa vida. A visita de Deus restaura a nossa vida. Vamos repetir, vamos lá? A visita de Deus restaura a nossa vida. A visita de Deus restaura a sua vida. Olha para a Bíblia. Vamos olhar para o texto maravilhoso. Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui do versículo 14 até o versículo 15, tá certo? Eu vou ler o 14, você lê o 15. Diz o texto: chegando-se, tocou o esquife. E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, é maravilhoso esse texto. Lá está Jesus compadecido daquela mulher, com o estômago rodando, e de repente então Jesus chega no meio daquela cerimônia. Imagine, meu irmão, a solenidade de um morto. Certo, o morto é solene, é sepulcral. Certo, tem muitas igrejas aí, nós temos que ter solenidade e reverência. Mas tem muitas igrejas por aí que são solenes igual um defunto, né? Elas são sepulcrais, não tem alegria nenhuma. Solenidade não significa falta de alegria. Mas lá está, meu irmão, aquele momento solene, e todos olhando, e Jesus toca no morto, e todo mundo fica assustado. Agora ele é impuro, ele toca no esquife, e de repente ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Gente, eu nunca vi isso acontecer, eu não sei se você já viu, mas o rapaz sentou, gente. Imagine o relato daquela multidão. O rapaz sentou e começou a falar. Todos estão perplexos. E aí o texto diz algo maravilhoso. E eu quero que você olhe para esse verbo. Ele diz aqui no versículo 15: e Jesus o restituiu à sua mãe. O verbo no grego é que Jesus o deu de presente para sua mãe. Jesus deu um presente para aquela mãe. Falou: mãe, eu vou te dar um presente. E o presente que eu vou te dar é a vida do seu filho. Que bênção maravilhosa. Jesus, amados irmãos, deu aquele moço. Jesus restaurou a vida daquele moço. E Jesus restaura vidas até o dia de hoje. Porque ele morreu na cruz do Calvário, querido. Ele pagou o preço do seu povo. E esse Deus que era santo e podia nos penalizar por causa do nosso pecado, nos ama tanto a ponto de dar Jesus por nós. E se você está aqui nessa noite, querido, e é como aquele moço, um morto ambulante, o seu corpo é o seu caixão, ele é o seu esquife, certo? E dentro tem uma alma morta, e você está acabado. Você veio à igreja hoje, não tem perspectiva, mas você entra aqui e o Senhor toca em você, caixão, e o Senhor diz para o rapaz que está aí dentro: jovem, eu te digo, levanta-te. E você levanta, meu irmão. Louvado seja Deus. Porque Jesus ressuscita mortos.
Essa é a salvação, é a regeneração. O Espírito Santo vem, sela e regenera e coloca uma nova vida. E você se levanta, olha para Cristo, crê nele e começa a falar do seu amor, da grande bênção, da gratidão, da salvação que Deus te dá na pessoa maravilhosa de Jesus. A visita de Deus restaura a nossa vida. Oh, mãezinha, Jesus, você está orando há muitos anos pelo seu filho. Continue orando. Deus pode visitar a sua casa e de repente você vai ver aquele moço que parece um demônio ressuscitar no coração e ele vai parecer um anjo para a glória e honra de Jesus. Porque o Senhor é especialista em restaurar vidas. O Senhor ainda continua ressuscitando mortos. O primeiro texto desta noite que o presbítero Vandir leu não foi por acaso. Lá está Ezequiel, Deus o coloca no meio de um vale. E Deus diz a Ezequiel, os ossos podem viver. Ele, obediente, crente, diz, Senhor, tu é quem sabe. Tu és quem sabes. E de repente o Senhor diz, prega para os ossos. E ele prega para os ossos. E os ossos se juntam. E crescem tendões. E crescem carnes. E são corpos agora. Ele diz, prega, clama o Espírito. E ele clama o Espírito. E o Espírito vem e entra nos mortos. E eles ressuscitam. E se tornam um exército grande, numeroso, em extremo, porque o Senhor ainda ressuscita mortos. O Senhor pode ressuscitar, meu irmão, a sua vida pela palavra. O Senhor pode ressuscitar o seu casamento. Hoje você está aqui dizendo, pastor, meu casamento morreu. O Senhor te diz, levanta-te em nome de Jesus e ressuscita o seu casamento. O Senhor ressuscita o relacionamento com o seu filho. O Senhor ressuscita tudo aquilo que tem te apartado de Deus. O Senhor tem poder para restaurar vidas. Louvado seja Deus, meu querido irmão. A visita de Deus restaura vidas. É impressionante. Irmão, vocês sabem que eu sou apaixonado pela história da igreja. E vocês sabem que eu amo a história do grande pregador George Whitefield. George Whitefield foi um moço muito usado por Deus. Antes de ser ordenado, ele jejua 3 dias seguidos. E ele vai fazer o primeiro sermão no dia da ordenação. E quando ele prega, amados irmãos, a presença de Deus invade a igreja. E o povo começa a chorar e se quebranta. E alguns desmaiam no meio do sermão, tamanho o poder da verdade. E alguns gemem gritando de tanta angústia por causa do seu pecado. Outros choram entendendo o perdão de Deus. E aquele moço começou a pregar demais. E o tema dele é o seguinte, importa-vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Ele diz que quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. E ele prega toda a Inglaterra, prega nas minas de carvão para os mineiros desprezados, para os pobres. 20 mil, 30 mil pessoas o escutam. Prega para 50 mil pessoas em Londres. Na Filadélfia, a cidade tem 15 mil habitantes. Ele prega para 21 mil pessoas lá naquele lugar. Deus está usando aquele moço com poder. E ele e os irmãos Wesley tinham criado, enquanto estudavam em Oxford, um clube santo. Eles oravam, eles jejuavam, eles clamavam a intervenção de Deus e Deus os está usando poderosamente. Pois bem, todas as vezes que alguém é muito usado por Deus, infelizmente se levantam os invejosos. E um grupo de rapazes em Oxford se reuniu e criaram um grupo chamado Clube do Fogo do Inferno, para se opor a Whitefield e os irmãos Wesley. E um dia eles estão na reunião do Clube do Fogo do Inferno, zombando e rindo, porque o Whitefield era um grande orador, muito dramático, mas ele era zarolho. Você achava que ele estava olhando para o Ulisses, ele estava olhando era para o Wesley do outro lado. Ele estava com o olho torto. E aí o Whitefield ele falava, ele gritava, ele mexia, ele pintava quadros, ele era um pregador que não ficava quieto. E de repente eles começaram a zombar de Whitefield no grupo, e levantou-se um homem chamado Thorpe, e começou a pregar, zombando de Whitefield, e eles todos dando risada, dizendo, você é um pecador, Deus pode abrir o inferno, você pode cair no inferno, se você não for perdoado por Deus. Oh, pecador, se arrependa. Oh, pecador, mude de vida. Oh, pecador, creia em Jesus. Oh, pecador, Ele deu a vida por você. Oh, pecador, você precisa nascer de novo. E ele caiu sentado, chorando. Foi convertido a Deus naquele momento, em lágrimas, enquanto zombava do pecador. Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti. Eu preciso nascer de novo. É isso que Jesus faz, irmão. Até os zombadores, quando Ele quer, são restaurados. Pela graça de Deus. Eles vão nascer de novo. Se você é um desses, Cristo morreu por você. Se arrependa dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele pode fazer você nascer de novo. Que o Senhor te restaure em nome de Jesus.
Jesus é a visitação de Deus. Nosso texto nos diz, amados irmãos, que a visita de Deus, além de revelar compaixão e além de restaurar a nossa vida, o texto nos diz de uma maneira muito abençoada nessa noite, que a visita de Deus restaura a reverência. A visita de Deus restaura a reverência. Vamos repetir comigo? A visita de Deus restaura a reverência. Olha aí para o texto. Eu vou ler, amados irmãos, o versículo de número 16, e vocês leem segunda vez. Diz assim o texto: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você leia para mim, por favor. 16, leia. O texto diz, queridos irmãos, que eles ficaram dominados, possuídos de temor, reverência. Eles voltam a temer a Deus. Mas esse temor, amado irmão, não é um temor que afasta, não é um temor que distancia, não é um temor que mata, mas é um temor que leva à adoração. O texto nos diz que todos ficaram cheios de temor, mas naquele exato momento começam a glorificar a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E aí a expressão disso é o seguinte: Deus visitou o seu povo. Nós estamos recebendo a visita de Deus. Eles estão tremendo, irmão. A ideia do texto é esse. O verbo no grego é a mesma palavra usada para fobia. Eles estão numa grande fobia, mas não é uma fobia que afasta. É igual Pedro, quando vê Jesus na pesca maravilhosa, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, mas quase agarrando o vestido de Jesus, né? Afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E eles então, amados irmãos, dizem: grande profeta Jesus, aleluia, ele é o profeta esperado. Deus visitou o seu povo. Amado irmão, a visitação de Deus restaura a reverência, restaura o temor, restaura a adoração. Irmãos, isso é muito importante. Nos dias de hoje, os homens não temem a Deus. Nos dias de hoje eu me assusto, os próprios crentes não temem a Deus. As pessoas perderam a noção e o senso da majestade de Deus. As pessoas vêm à igreja como se estivessem indo ao shopping center, ou como se estivessem indo ao cinema. E eu não estou repreendendo você, mas o culto começa às 17 horas e 30 minutos. Que hora você chega? Às 18. Não importa adorar a Deus desde o primeiro momento do culto. Certo? De repente eu estou no culto e eu recebo um WhatsApp, eu vou fazer o quê? Se o orador não me agrada, eu vou olhar o WhatsApp. Eu tenho reverência a Deus, eu estou no culto por causa de quem? E se os músicos tocam um instrumento, uma música que eu não gosto, certo? Se é tradicional demais, então eu falei, esse tradicionalismo eu não aguento. Mas se tem bateria demais, eu falo assim: não, deixa eu olhar no celular, deixa eu ir ali fora. O culto é para quem? É para você ou para o Senhor? Falta reverência. Impressionante como a gente vê às vezes crentes usando o nome de Jesus em piadinhas. Certo? Enquanto a Bíblia diz que nós não deveríamos tomar o nome do Senhor Deus em vão. Reverendo Francisco Leonardo, pastor que preparou muita gente no Brasil, chegaram para ele, o seminarista chegou para ele: reverendo, você sabe por quê Pedro negou Jesus? Ele falou assim: por quê, meu filho? Porque Jesus curou a sogra dele. E o pastor virou para ele: não gostei. Não gostei. A Bíblia diz para você não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes tem tomado o nome do Senhor em vão? Usado o nome do Senhor em piadas de baixo calão? Você que diz que leva o nome de Jesus, sai lá fora, xinga 10, 4, 15, 20 palavrões. Você que é templo do Espírito Santo. Certo? Você que diz que ama o Senhor, que adora o Senhor, sai lá fora e atua como um mundano. Está todo mundo no serviço, vai almoçar. Você é o crente, o que bebe mais cachaça na roda é você. É verdade, Luciano, fazer o quê? É misericórdia mesmo. Mas o negócio é o seguinte, aí. Onde está o temor de Deus? Onde está a noção de que nós vivemos toda a nossa vida diante da face do Senhor?
Por que você veio à igreja nessa noite? O que você veio fazer aqui? A quem você veio adorar? Você veio porque a nossa equipe toca muito bem? Você veio porque você gosta da maneira que se fala? Ou você veio a esse lugar porque Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? E Ele é digno de toda adoração. É impressionante, amados irmãos, que quando Deus visita a igreja, o povo fica perplexo. Todas as vezes que você ouve falar de avivamento, as pessoas caem de joelho e oram e dizem: o Senhor está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Restaura-se a reverência e o temor. Deus é glorificado, Deus é priorizado, Deus é amado. A gente deixa de se colocar no lugar de Deus. E quando começam a falar a palavra que a gente não gosta, a gente não sai com evasiva, não. A gente ouve, porque Deus está falando com a gente. O que você veio fazer aqui? Irmãos, me impressiona, e nós temos que entender isso. Aquele grupo de pastores americanos do século XIX, fazendo uma viagem para Londres, para aprender com os grandes pregadores. De manhã eles vão na Center Chapel, ouvir Joseph Parker, um dos grandes pregadores do século XIX. E eles ouvem um sermão poderosíssimo. E quando eles saem na porta da igreja, eles dizem: uau, vocês viram que eloquência, como ele sabe usar os ademanes. Ele levanta a mão, ele olha nos nossos olhos. Às vezes ele dá um grito para nos acordar, mas às vezes ele fala baixinho para chamar a nossa atenção. Ele sabe usar os graves e os agudos. O olhar dele é profundo, ele tem uma afeição firme, mas quando fala do amor de Deus consegue sorrir. E eles olhavam uns para os outros e diziam: que grande pregador é o doutor Joseph Parker, que grande orador. Dificilmente há um pregador como esse. À noite eles vão à Igreja Batista da Rua Novo Parque ouvir um jovem pastor reformado chamado Charles Spurgeon. E eles vão para a igreja e eles adoram no culto e eles escutam o sermão e eles saem na porta chorando, olhando para o outro, e eles dizem: que grande Salvador é Jesus Cristo. Eles dizem: Deus visitou o seu povo. Deus mandou Jesus para nos salvar. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Que você vai sair dizendo aqui hoje, querido. Eu espero que você saia dizendo: Deus visitou o seu povo e deu Jesus na cruz para nos salvar. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Que nós sejamos um povo que teme a Deus, irmãos, amém? Quem teme a Deus busca a Deus em oração. Sabe por que você não ora? Porque falta temor de Deus na sua vida. Sabe por que você não lê a sua Bíblia todos os dias? Porque tem faltado reverência. Porque você não ama o Senhor sobre todas as coisas. Mas minha oração é que o Senhor visite a sua vida nessa noite em nome de Jesus. E que você saia daqui com santo temor. E você diga: Deus me amou, mandou Jesus por mim. Deus visitou o seu povo. E Deus te visite em nome de Jesus. Você tem sido visitado pelo Senhor? Jesus é a visitação de Deus. A visita de Deus revela compaixão. A visita de Deus restaura a nossa vida. A visita de Deus restaura o temor. Mas, em último lugar, amados irmãos, a visita de Deus reparte a salvação. A visita de Deus reparte a salvação. Leia para mim versículo 17, por favor. 1, 2, 3, você pode ler, leia. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Quando Deus visita o povo dele, irmão, presta atenção, o povo não consegue ficar calado. Lembra de Pedro? Pedro e João, pregando na Porta Formosa, curaram um coxo. Foram presos, ameaçados. Queridos, 2.000 pessoas se converteram naquele dia. Pedro, no primeiro sermão, ganhou 3.000, no segundo, mais 2.000. E, de repente, então, lá estão ele e João presos perante o Sinédrio. E o Sinédrio está dizendo a ele o seguinte: vocês têm que parar de pregar em nome de Jesus. Senão a gente vai botar vocês na cadeia. Vocês têm que parar de culpar a gente, botar a culpa do sangue dele na nossa vida, certo? Nós vamos botar vocês na cadeia, nós vamos açoitar vocês. Parem de falar nesse nome.
Pedro olha para eles e diz o seguinte: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. E no mesmo texto ele diz, amados irmãos, que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só Jesus quem salva. Pedro foi salvo, irmão. Pedro foi cheio do Espírito Santo. João, eles não podem calar. Você pode amarrá-los, você pode bater neles, mas eles não podem deixar de falar das coisas que têm visto e ouvido. Se você foi salvo, meu irmão, se você foi perdoado, se você foi lavado, se você foi transformado, você não pode ficar calado. Almoçando lá na Marlene hoje, ela me contou de um rapaz, na pracinha pertinho da casa dela, que foi aluno dela, cuja família só tem bandido. E ela falando da nossa conferência, que falou de pregar, de discipular, que Deus já estava movendo, ela passou na praça, num lugar onde tem alguns marginais lá perto da casa dela, e de repente está aquele mocinho com a caixinha de som, falando nada, e ele diz assim, cheio de gente na praça, gente vadia, gente perdendo tempo, ele fala assim, tem gente que acha que eu sou doido. Ele falou, né, tem gente que acha que eu sou maluco de estar aqui. Eu não sou doido, não. Eu fui salvo por Jesus. E ela me contava que ele dizia, você acha que eu vou ter vergonha? Como é que eu vou ter vergonha de Jesus, que morreu na cruz por mim? E ele tinha sido seu aluno, né, Marlene? Ele falou, tia Marlene, eu dei trabalho para a senhora, mas agora eu estou aqui, Jesus me salvou, aleluia. É? Glória a Deus. Não está nem aí, meu irmão, se está pagando mico. Não está nem aí, meu irmão, se está sendo envergonhado diante dos outros. Quem foi transformado por Jesus não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. Eu quero convidar você a pensar sinceramente, se você se envergonha de Jesus, é porque talvez você ainda não é salvo. Você pode ter nascido na igreja presbiteriana. Você pode ser presbiteriano de terceira geração. Eu sou presbiteriano de algumas gerações, mas talvez você não creu em Jesus, porque se você entender o tamanho do perdão que recebeu, você não pode ficar calado. Você vai falar. Você vai dizer, eu sou amado. Eu sou aceito, eu sou perdoado, Deus deu Jesus por mim, ninguém tira essa salvação da minha vida, eu sou a pessoa mais amada do universo. Meu irmão, se você recebeu a pérola mais preciosa, se você achou o tesouro escondido no campo, se você recebeu o perdão do Deus eterno, você não pode se calar. Se você entendeu o maravilhoso evangelho que tem em suas mãos, você não pode ficar calado. Abra a boca, fala, Deus vai te usar. Ele disse, abra a tua boca que eu te encherei. Se você entendeu, irmão, que Deus te ama demais a ponto de dar o melhor que tinha por você, você não pode ficar calado. A fama de Jesus se difundiu na Galileia. A fama de Jesus tem que se difundir na sua família. A fama de Jesus tem que se difundir no seu trabalho. A fama de Jesus tem que se difundir na sua rua. A fama de Jesus tem que se difundir. Ele tem que ser conhecido. Porque, meu irmão, quando Deus visita o seu povo, é inevitável. Ele vai repartir a boa notícia. Ele vai repartir o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando você experimentou do poder de Deus na sua vida, de Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Irmãos, quando nós somos cheios de Deus, nós não conseguimos deixar de falar de Jesus. Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Quando Deus visita a sua vida, você reparte a boa nova. Você compartilha o evangelho da sua salvação. Ao olhar para esse texto, eu quero lhe perguntar nesta noite: você recebeu a visita de Deus? Você tem experimentado a compaixão de Deus na sua vida? Eu quero lhe perguntar nessa noite: a restauração do céu invadiu o seu coração? Você tem vencido o pecado e a morte? Você tem nova vida de Deus em Cristo Jesus? Você tem experimentado a restauração do céu? Oh, meu querido irmão, o temor de Deus invadiu a sua alma, e agora você vem para um culto cheio de vida, mas sai daqui para viver a vida cheia de culto. Uma vida de reverência e adoração. Você, meu irmão, está vivendo para falar daquele que deu a vida por você. Você já foi visitado por Deus? Nessa noite, se você não foi visitado por Deus ainda, irmão, clame: Senhor, visita a minha vida.
Jesus diz que todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Senhor, visita a minha vida. E você vai ver a compaixão do Senhor por você. Você vai ver o Senhor trazendo restauração para a sua crise. Você verá a sua alma se enchendo de temor e de adoração. Você vai ser usado para ganhar muitas almas para Jesus. Ô, meu irmão, que Deus te visite em nome de Jesus. Deixe de chorar, o Senhor diz hoje, não chores. O Senhor diz, eu te dou nova vida. Oh, meu querido irmão, ouça o Senhor hoje. Ele te enche de temor, que você possa dizer, Deus me visitou. E que a partir de hoje, você se levante para ser uma bênção aqui, ali e além. Que o Senhor visite a sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos orar ao Senhor.